A gente vai entrevistar mais um novo parlamentar aqui da Assembleia Legislativa de São Paulo, Ricardo Melão, que se elegeu pelo Partido Novo. Muito boa tarde. Isso, boa tarde, Madeleine, boa tarde, Fernando. Um prazer estar aqui na Protagonista e com o espectador da Gazeta do Povo. Bom, a sua coisa é desburocratização. Sim. Esse é o, vamos dizer, o coração da sua luta, do seu mandato. Você querendo desburocratização e estando na Lesp, você dorme? Não, dá pra dormir, ou sim. você dorme porque sabe que é impossível. Que vamos deixar na mão de Deus isso aí, que também não sou mágico. Não, dá pra dormir, sim. Lá a gente tem feito um trabalho e a minha ideia inicial é começar com um trabalho de desburocratização legislativa. A minha equipe fez um levantamento de todas as leis, começando pelas leis ordinárias comuns que tem na Assembleia Legislativa, que são leis estaduais. Nós levantamos 15 mil leis e fizemos uma grande descoberta ali. 73% dessas leis, Madeleine, acredite se quiser, dizem respeito a denominações, seja de viaduto, estrada, trevo também, que liga, né, rodovia com estrada, com viaduto, é bem comum agora também. Pedacinho que dê para batizar alguma coisa? Batiza com o nome, né? O pessoal gosta disso. Datas comemorativas, dia do saci, dia do tomate. E nós fomos descobrir que você tem dia, por exemplo, da uva em 3 cidades diferentes. É que a uva, eu não sei se você já viu. Só de Jundiaí. Tem várias uvas diferentes. Você vai comemorar o quê? Uma uva com caroço na mesma festa da uva sem caroço? Eu só comemoro sem caroço. Eu também só comemoro sem caroço, porque eu acho que uva com caroço não devia nem Já tinha que ter sido existir. extinta. Mas Ou declaração olha, de utilidade pública. São essas 3 A uva leis. sem caroço também é uma utilidade pública. Pode ser também. Eu até brinquei, né, que uma forma de desburocratizar é, por exemplo, frutas. Tem lá dia de várias frutas. Vamos juntar tudo, faz o dia da salada de frutas, uma lei só. Acho que fica melhor. Genial. não, e essa coisa do declarar de utilidade pública, para quem não sabe, por que você declara uma instituição de utilidade pública? Como é que é? Tem que ter 5 anos de CNPJ. Sim, uma série de coisas, Eu né? lembro, e aí o que acontece? Quando ela é declarada pelo parlamento de utilidade pública, ela pode receber emenda parlamentar, verba do Exato. governo, é delícia. Pode estabelecer parcerias com o governo do estado e receber verba para executar Então, serviços públicos. É o que eu tento há alguns anos já com o Instituto Fernando Henrique Martins, que nós estamos precisando comprar uma mesa de sinuca nova para nossa sala de jogos, um PlayStation 4 para a recreação do presidente Aquele do nosso. Instituto. Não vamos nem longe, aquele nosso frigobar. Tamo com tentando Verve também. Clicô e Aquapana. Isso. Não conseguimos As taxas declarar de utilidade importação pública. estão Não. impossíveis. E ainda querem colocar Impossíveis. impostos altíssimos, que é um absurdo. Uma coisa, uma taxação em cima Uma do coisa de Instituto. primeira necessidade. Se não taxa a cesta básica, por que vai taxar champanhe? Nós já ajudamos 4 pessoas. Né? É. O próprio Fernando Henrique Martins, o pai, a mãe dele e o irmão dele. O irmão dele São não 4 pode esquecer. pessoas que estão nessa casa. Mas você onde não tem filhos. não tem filhos. É outra pessoa, não sou eu não. É homônimo, é uma coisa que um nome comum. Entendi. Falaram que lá no Senado não pode falar de festa da uva. No Senado? É. Ah, não, no Senado. Então, eu lembrei de outra festa da uva. Essas uvinhas aqui. Não. Esse é outro, só que Esse esse é outro. esse é da Câmara. Bom, enfim, vamos sair da... Um Na abraço, verdade, um isso abraço, que nós estamos Lazier falando Martins. aqui, que nós estamos zoando, isso é 3/4 da produção legislativa. Exatamente. E é um Porque reflexo do que vem das câmaras municipais também, né? Que é a mesma coisa. também. Porque a Assembleia Legislativa dos estados, isso acontece em todos os estados, é um padrão. Você tem uma competência muito restrita, competência residual, que eles falam. As leis, as grandes leis que discutem os assuntos que nós conhecemos bem, então direito penal, direito civil, direito tributário. Tributário ainda você tem uma parte, você pode legislar pela Assembleia, no que se refere ao Estado. Agora, direito trabalhista são discutidos no Congresso Nacional. Leis como desoneamento, que falam a respeito do comércio na cidade, divisão do espaço territorial, são discutidos nas câmaras municipais. Então a Assembleia fica no meio do caminho. Fica com uma competência residual em alguns assuntos. Então, meio ambiente, tributário, no que se refere ao ICMS aqui, que, aliás, é um grande campo para desburocratização. Você tem diversas leis versando sobre o ICMS, com obrigações acessórias, que torna muito difícil para o empreendedor cumprir tudo integralmente. Então, ele corre sempre o risco de ser refém do Estado. E
mencionei aqui, a 73% são essas leis, ou seja, sobra muito pouco para legislar. Isso é uma lei fácil, simples, que não tem muita resistência para ser aprovada. E muitas vezes são grupos que chegam ali, grupo dos plantadores de arroz, aí vai lá e pede o dia do arroz para conscientizar sobre a importância do consumo do arroz, o cara vai lá e apresenta. Porque é simples, é fácil de aprovar, não tem muita resistência, e fica lá um registro que ele aprovou um projeto de lei. E ele fica, ao mesmo tempo, com um vínculo com aquela cidade, que todo dia que tiver a festa do arroz, ele vai ser chamado porque ele é o criador do dia do arroz, Dá pra faturar da nisso cidade e também. tal. Olha que eu tava pensando nisso, por que você não cria... Vamos pegar aí um dia de qualquer coisa, dia do fim dos buracos de rua para cada um dos municípios. Olha, seria Você vai ser interessante. beatificado. Olha, eis uma data interessante aí para pensar. Ainda sobre a uva, não dá para tirar a uva passa da existência da terra? Não dá para ser assim, um dia... Proibir uva passa, comercialização e uso de uva passa no O estado de São pessoal tem Paulo. uma rejeição com uva passa. Eu gosto Você de gosta de uva passa? Eu gosto de uva passa. Ah, gente, é não é verdade, possível. eu gosto. Não é E a possível. plataforma de governo Aqui, é baseada nisso. Monadorf está aqui. Come uva passa Você também. você põe uva passa no arroz, Monador? Judeu pode comer uva passa? Nunca Eu me não convide. sabia que uva passa era kosher. Eu Kosher, achava que era que é. nem leite e carne. Não pode misturar com salgados. Olha lá, pode misturar Já não com... vou mais Pior, jantar na casa da Mona. Fora os Cancela jantar. 73%, você tem leis antiquadas, leis inúteis, leis que perderam a relevância, e tem uma especial que nós achamos da década de 50. Ouçam essa. Em Tá vigor. valendo, tá vigente essa lei. Lei que libera do pagamento de frete ferroviário o pombo correio. Se você for transportar, se você tiver pombos correios e quiser transportar por trem, você não precisa pagar. Eu trago a lei aqui, você apresenta a lei. Pois Mentira, eu vou testar. peraí. Eu vou testar. Não tem que ter- Mas eu vou ter que testar. Mas eu não acredito, isso é lei. É lei. Achamos a nossa pesquisa. E aí, assim, o que vai fazer com esse mundo de coisa? Porque, assim, a gente tá aqui rindo, mas é coisa que a gente tem que seguir. É porque esquecem, isso foi aprovado na época do Adhemar de Barros, ficou lá. As pessoas acabam, fica um E aí emaranhado eu de fiquei mistura pensando, tão grande O que pombo aquilo fica correio na não lista. voa. Ele já... Imagina só, Eu não sou de- entendi, eu tô sou- tentando entender o sentido Não, disso, não, até não, agora não não, consegui. vocês estão sendo muito, muito maldosos. Eu sou de Araraquara, né? Eu quero mandar um pombo correio para Araraquara, mas se eu mandar da estação daqui da Luz até Campinas, é um pedaço do caminho que o pombo, ele se economiza na força, e lá em Campinas alguém solta, e ele vai de Campinas a Araraquara mais rápido. É prático, né? Agora que tem... Eu acho melhor que um WhatsApp, que às vezes alguém pode ler. O WhatsApp pode de trem também, sem pagar? Eu acho que podia. Hoje Podia tem o drone, atualizar a podia lei, atualizar. né? Você tem o drone O hoje. carteiro vai O no drone, trem. o carteiro. Você manda drone, Drone. pode de trem Isso, sem pagar. Primeiro que Gente, nós mas mal cada- temos ferrovias no estado de São Paulo. Já é uma outra questão. ferrovia Mas a gente eu já acho tem, que né? A gente também- não tem o uso Não dela. tem- a ferrovia tem, né? O transporte ferroviário. A corrigindo. malha é até boa, né? Mas- Mas podia usar mais, inclusive. Sim, Mas sim. é um tipo de lei que mostra que não existe estratégia tributária. É feito com base na exceção. Exato. Não é elaborada uma regra. O principal não é fazer uma regra espinha dorsal. O principal é atender exceções ali, né? Porque hoje elas são esparsas. Você tem uma dificuldade muito grande no fato dela ser esparsa, porque a pessoa, para entender se ela está dentro ou não da lei, ela precisa consultar um emaranhado ali, né? Juntar essa com essa. Ah, não, peraí que saiu uma outra lei sobre esse assunto, estipulando a mudança desse artigo aqui dessa lei. Isso confunde muito. E gera uma burocracia enorme para as pessoas, né? Porque você não consegue saber se está dentro da lei ou não. E você tem que consultar vários, aí você tem que contratar advogado, contador, é um custo a mais que o cidadão tem e fica essa dificuldade. Então a ideia é separar por área, segmentar. Então, por exemplo, questão do ICMS, segmenta, simplifica, elimina as redundâncias, né? Muitas vezes você tem artigos da lei falando sobre o mesmo assunto em outra lei, elimina, junta tudo, em última instância faz um códigozinho ali, a pessoa consulta é aquilo e está pronto. Isso aí é um revogaço. Isso, tem a ver com o revogaço. E tem uma coisa que é o seguinte... Vamos revogar, consolidar, porque o revogaço é a primeira etapa, né? Primeiro você tira Tira o que tudo tá aquilo sobrando. que... tira tudo que é inútil, que não faz mais sentido, que é antiquado. Depois disso, codifica, Peraí, a organiza, festa do simplifica. peão não vai tirar. Não, não, não. Agora... Nem posso, eu tava Vamos esse fim ver de os semana na nossos, festa do peão é, agora. eu já pensei, eu falei, já ia me putz, pegar nas redes Já sociais ia aí. pegar, vai acabar com Tô a até festa com a do botina peão. aqui, vim direto É. ali do AgriShow de Ribeirão. Mas assim, tem
tem, depois do revogaço, um negócio que vai sobrar de leis que colidem também, né? Sim, sim, também. E aí? Porque isso aí causa uma... Isso não é uma causa de corrupção também? Existem dois tipos de lei Não, diferentes. deu tanta lei que ninguém sabe mais o que está dentro e o que está fora da lei. Para um corrupto, isso aí é delícia, né? É uma deles, com certeza. Você tem esse risco. Tem uma frase que eu gosto muito que diz o seguinte: a lei inútil prejudica a lei necessária. O que é um país sério, civilizado? Você tem leis necessárias, suficientes, bastante claras para a pessoa saber o que é certo e o que é errado. Quando você tem essa confusão de leis, né, versando sobre o mesmo assunto de uma forma ou de outra, você abre margem para interpretações. E dentro dessas interpretações surge a corrupção. Por exemplo, Sim. vou interpretar desta ou daquela forma, dependendo... Agora, Ricardo, como é que... Eu tenho perguntado, sobretudo para os novos deputados estaduais, dessa atividade do legislativo. Eu falo que boa parte da culpa é de nós, da imprensa, que paramos de olhar as assembleias, Brasil afora. Sim. Né? Porque a impressão que dá é que as assembleias elas ficam ensanduichadas. Sim. Porque o deputado ele é eleito, muita boa vontade, vou trabalhar, etc. Aí ele chega lá, não, isso aqui, você não mexe nisso não, isso aqui é federal. Os deputados federais, o Senado faz isso aí. Ah, tá, aí você desiste do seu projeto. Aí você pensa outra coisa. Não, isso é competência dos municípios. Deixa os municípios, que há um grande movimento para jogar tudo na mão dos municípios também. Sim, Né? sim. Os municípios que não têm condições nenhuma. Veja o estado de São Paulo com 640 municípios. É impossível você ter um estado do tamanho de São Paulo com 645 municípios. Municípios com 3, 4 mil habitantes. Falei que sou de Araraquara, nós temos a Gavião Peixoto, que tem 4 mil habitantes. A cidade foi emancipada em 95, não tem absolutamente nada. Com a graça de Deus, baixou lá a Embraer, salvou a cidade. A cada vez que fala que vai privatizar a Embraer, dá um desespero, porque se a Embraer foi embora, a cidade vira uma cidade fantasma. Motuca, uma cidade de 3 mil habitantes, 5 mil habitantes, vivia da cana-de-açúcar. Os grandes grupos foram comprando usinas, a usina da cidade fechou, a cidade morreu. Né? Como é que o deputado então consegue ter esse olhar para os municípios? Pergunto isso a você porque eu sei que você teve um trabalho aqui em São Paulo, trabalhou na Casa Verde, trabalhou lá em Parelheiros, Sim, né? sim, Você sim. conhece as pontas, As subprefeituras. as subprefeituras, que foi minha área de atuação há muito tempo no rádio aqui em São Paulo, que é conhecer os cantos. Sim, sim. Né? O deputado consegue conhecer os cantos de um organismo chamado Estado de São Paulo, tão complexo que é, e sabendo que às vezes há esse ensanduichamento na sua atividade parlamentar? O que Sim, fazer isso- pelos municípios? Olha, isso gera uma série de situações aí, né? Primeiro, você tem os deputados regionais. Então, eles defendem lá uma determinada região, numa cidade. Geralmente é esse prefeito de uma cidade ou de outra. Isso. Ele faz um pacto ali com os prefeitos da região e ele tem uma atuação regional, através das emendas parlamentares. O deputado tem direito lá a indicar, dentro do orçamento do governo do estado, de 4 a 5 milhões para gastar em algum projeto que ele determinar. Então, por exemplo, para criar um hospital, um posto de saúde. Comprar ambulância, essas coisas assim, né? Ambulância é bem típico, É. né? Esses municípios pequenos pedem muito. Hoje você tem um problema do Pacto Federativo. Então você tem muita verba concentrada no governo federal, uma parte no governo estadual, e os municípios lá com pouquinho. O que acontece? É aquele efeito. O município está lá, o prefeito, isso é comum, você vê isso na Assembleia direto, você vê isso em Brasília, de pires na mão, pedindo, pelo amor de Opa. Deus, indica uma emenda, porque hoje o custeio da máquina municipal acaba ocupando todo o orçamento, ele tem pouco dinheiro para fazer investimento, e é com o investimento, né, o que ele trouxer de novo para a cidade, que ele vai ser reeleito. A sobrevivência política, até o legado que ele vai deixar, depende disso. Sim. Então ele está lá, ele acaba sendo refém dos deputados que Exato. acabam tornando, né, essa atividade de liberar emendas, negociar emendas, para onde que vai mandar, tudo, e tentando fazer as amarrações políticas. Então isso acaba tomando muito tempo da atividade do deputado. E uma das atividades mais relevantes que ele poderia fazer, aliás, é uma pauta do nosso mandato, que é fiscalizar a atuação do executivo, como o executivo está gastando o nosso dinheiro. Isso é tarefa do deputado. Ele pode pedir informações, ele pode fazer análise do orçamento, pedir para justificar determinado gasto, por que foi gasto daquele jeito, se está gastando bem, se está gastando mal. Você tem todo o auxílio do Tribunal de Contas para isso também. Mas nos últimos anos havia um compadrio que só se passava a mão na cabeça do que fazia o governador. Mas também quero Sim. te perguntar isso, Sim, que aí sim. é uma questão. Você foi subprefeito do Dória. Não. Como é que foi? Não, na verdade eu fui subprefeito, foi antes.
Foi bem antes ali, foi na época Serra Kassab. Ah, tá. Não, e na verdade não fui subprefeito, trabalhei como supervisor de esportes e lazer na subprefeitura da Casa Verde. Aí, recentemente no governo Dória, você trabalhou com o Paulo Ebel. Isso, com o Paulo Ebel, aí foi uma outra etapa. Tá, Aí eu entendi. saí, fui trabalhar numa consultoria privada, que lidava com projetos de infraestrutura, e depois fui candidato a vereador pelo Novo, logo surgiu o Partido Novo. Eu lembro disso, Me lembro. empolguei muito com a ideia. Fui candidato a vereador, fiquei como primeiro suplente. A nossa vereadora Janaína Lima ganhou, está fazendo um grande trabalho. E, como suplente, uma das minhas pautas justamente era revogação de leis. Exatamente, o que você revogar. tá fazendo agora. Exato. Era uma das minhas pautas de campanha. E aí, sabendo disso, Paulo Ebel, quando entrou na Secretaria de Gestão, com perfil extremamente técnico, aliás, uma pessoa corretíssima, hoje integra a equipe do Paulo Guedes, é um dos secretários lá do Paulo Guedes, ele me convidou sugerindo que a gente fizesse um trabalho semelhante com os normativos da Prefeitura de São Paulo, que seriam as portarias. São os normativos internos que regem o funcionamento interno da Prefeitura, dos setores. Nós fizemos esse trabalho na Secretaria de Gestão, fiz um levantamento de todas as portarias que tinha desde 1977, quando ainda era, antes de ser ainda Secretaria de Administração. Você tinha 1.600, mais de 1.600 portarias, enxugamos muitas, que a gente conseguiu revogar, outras a gente consolidou, juntou, ficamos com 21, isso no período de 1977 até o final de 2016. Opa! Nossa. E aí ele estendeu esse projeto, sugeriu na época o prefeito Dória, e o Dória instituiu, né, para que esse projeto fosse feito em toda a Prefeitura de São Paulo. Então envolveu todas as secretarias, a Secretaria de Gestão que coordenou o trabalho, e lá nós conseguimos revogar mais de 4.000 portarias, cerca de 4.300. E como é que fica a sua relação com o Dória? Na verdade, eu nunca fui próximo do Dória, né? Se Eu tiver fui lá a que- convite do Paulo Ebel, uma secretaria que era uma função bem técnica. É que, Então, assim, eu já conheci trabalhei ele no- poucas vezes, mas nunca tive uma relação com ele. Assim, eu já trabalhei no serviço público e eu sei que isso é verdade, que a pessoa te chama porque você faz um trabalho, a pessoa às vezes nem vai com a sua cara, você nem sabe se vai ou não te conhece, e você trabalha fazendo aquele trabalho para servir o povo, não para servir o cara que te Isso. chamou. O cara que te chamou pode ser A, B, C, dane-se. Mas as pessoas têm uma ilusão de amizade toda vez que você trabalha com alguém, né? Sim, sim. Mas é que as pessoas não entendem que não existe essa proximidade. Então pega uma É. prefeitura com 120 mil servidores. Você não encontra o prefeito assim na escada, ele te dá tchau, você cumprimenta, pergunta como é que Tá você a família, tá, como é que tá tá a tudo família. certo. Vai você lá trabalha. almoçar com a Bia Dória, a Exato, Bia Dória você vai chega, almoçar. tenho aqui aquele brigadeiro que você gosta. Não tem Exato. isso, né? Muitas vezes você não tem essa aproximação nem trabalhando no mesmo andar do É, prefeito. é verdade, Ele verdade. fica lá reservado numa sala dele, você tem todo o gabinete, uma estrutura, a todo momento ele está saindo, voltando, você não encontra, você Você não tem que cruza. marcar para falar quando fala. Sim. Eu vejo pontos positivos do Dória, eu vejo também defeitos. Ele tem uma pauta liberal que é muito converge com a nossa pauta do Partido Novo, então vai discutir a questão de desestatizações, concessões, privatizações do governo do Estado, que é uma pauta que a gente tem convergência, então nesse caso vai ter o nosso apoio com certeza, para que a gente verifique se o processo está sendo bem feito, se ele realmente vai ser feito. E também, obviamente, se tiver algo que a gente entenda que contraria os princípios do Novo, aliás, essa é uma vantagem de estar no Novo. O Novo é o partido mais previsível que existe. Porque você tem lá o estatuto. É verdade, a gente segue as ideias. É verdade. É o estatuto, Claro. não tem o que fazer. Então, é só você. Se você conhecer o estatuto que o partido prega, as ideias liberais, todo projeto que surgir, você sabe exatamente, não tem previsibilidade. Não tem essa questão, que é uma tradição nas casas legislativas, que ou você é governo ou você é oposição. Se você é governo e começa a ser oposição, eles entendem que você não está sendo bem atendido pelo governo. Então vão lá conversar com você. Se você é oposição, eu vou barrar tudo porque você é contra, porque eu quero que esse governo vá mal para entrar o meu depois. Quando você está num partido assim, é um conceito que está surgindo agora, não só com a bancada do Novo, que se declarou como independente, você tem o PSL também, que se declara como independente, fica um pouco Mas é difícil que para as são duas pessoas... independências diferentes, né? Sim, cada um ao seu estilo. Mas cada É um que tem nem o seu aquele estilo. pessoal, aqueles jornais da família Sarney, família Collor, tudo chama o independente, o liber... Não é sempre assim? Ou não sei o que lá. Eu acho que a independência do PSL é um pouco... É que o Novo existe um alinhamento o maior, Novo porque tem uma você carta tem de processo. princípios, Você né? tem a carta de princípio, você tem um processo seletivo. Então, nesse Sim. processo seletivo, você já filtra as pessoas que pensam conforme aquilo que o partido prega. Então, é mais fácil você ter uma convergência em termos de Claro. ideias
justamente porque foi feita essa seleção. O PSL no meio do caminho faz contra o uma prova Bolsonaro. nisso. Foi isso. Aí Quando enfiou nasceu lá com um uma- catadão de todo mundo que exatamente. lacrava em rede Essa é a social e diferença. acabou e fez o partido. E sobraram uns coitados lá que não tinha que partido entrar, Isso. entraram nesse sarapatel de coruja, tipo Janaína Pascoal, que todo mundo, Exatamente. meu Deus, só tem gente louca. Enfim, Então, muitas vezes, vão nos enxergar como grandes aliados do governo, porque, por exemplo, para defender uma pauta como privatização, nós vamos defender muito melhor até que a própria base do governo. Sim. O que a gente faz com muita convicção É. e com muita certeza do que a gente está propondo. Em compensação, vai ter momentos que, se tiver algo implicando aumento de gastos, coisas do tipo, aumento da carga tributária, nós vamos ser contra. Ou e vai até- parecer que nós somos a oposição mais feroz possível. Agora, nós somos extremamente previsíveis, não há segredo em lidar com o novo. Não, isso que é partido, né? Olha, o Jonathan Souza né? mandou aqui um superchat para te fazer uma pergunta. Por que deputado nunca corta os próprios privilégios? Ah, boa pergunta. Não, deputado novo corta privilégio, inclusive isso é estatuto, isso nós assinamos um termos de compromisso como candidato já. Então, primeiro ato de mandato dos deputados do Novo, isso não é só em São Paulo, não. Isso é no Congresso Nacional, em todas as casas onde nós elegemos representantes. Carro oficial, já dispensamos carro oficial com motorista, recusamos benefícios quando temos. Então, tem casos onde você tem auxílio moradia, aposentadoria especial. Não é o caso da Assembleia, você não tem aposentadoria especial para deputado. Isso. Mas você tem lá auxílio saúde, auxílio creche, e a gente já coloca que vai renunciar a todos esses benefícios. E mais ainda, né, reduzir drasticamente o número de assessores. Então, por exemplo, quando eu entrei na Assembleia, você poderia ter até um deputado estadual 32 assessores, agora teve uma decisão judicial que cortou 9. Cortaram 9 cargos de assessores lá, você pode ter até 23, mas eu trabalho com 8. E você tem esse compromisso de gastar no máximo 50% da verba que você tem disponível do total do Novo. E então esse é um compromisso que a gente assume, qualquer parlamentar do Novo é obrigado a assumir esse compromisso, então nós estamos dando exemplo e cortando os privilégios, porque esse é um discurso nosso de combate aos privilégios. Então o Novo entende que vamos começar pelo exemplo, não importa onde você esteja, não importa o tamanho do seu cargo, mas você vai dar o exemplo e vai fazer a sua parte. E quanto a modificar isso estruturalmente, que aí já é um outro passo. Eu entendo que sem ter essa legitimidade não é possível se fazer esse tipo de proposta. Tipo, o cara que desfruta de todos os privilégios sistematicamente, ele não tem legitimidade para propor o corte. Mas vocês já provaram na prática que é possível fazer um bom mandato. Sim. Sem muitas das coisas que se considerava necessárias. Existe alguma tentativa de se transformar isso em regra? A ideia é essa, primeiro começar com o exemplo, mostrar que é possível. Então, o nosso próprio exemplo, ele acaba contagiando, porque as pessoas começam a olhar e começam a cobrar de outros parlamentares a mesma postura. Acho que o primeiro passo é esse, dar o exemplo, começar a criar essa cultura para depois propor uma mudança. Porque se você propõe mudança hoje, dificilmente aderem. Verdade. A gente vai ter uma discussão mais para frente, que é a questão da criação do auxílio veículo. Não sei se chegaram a ver essa pauta. Saiu uma reportagem. 4 mil? 4.200 reais. Eu perguntei, acho que para o Daniel José, né, sobre isso. O que aconteceu lá foi, a frota que existe hoje, ela é comprada, já está envelhecida, eles querem acabar com a frota, vão doar... Já está envelhecida porque não vira o meu carro. Né, que a Dizem que tem frota carro, lá é o não- seguinte, eles vão renovando por partes. Ah, Eu entendi. trabalhei lá, sei como é que é. Mas não chega perto do meu Não, Vectra 97. alta cúpula, não vou falar, mas peruca, barriga. Tem um carro mais novo. Tô mentindo? Não. Ele sempre tem mais novo. Trocou o primeiro, peruca, barriga, é esse. Tique nervoso, leva outro, é esse. Não O estou que é isso? É dando lista do nomes. Odebrecht? Os É a apelidos minha lista Odebrecht que eu também tive adolescência. Entendeu? Eu não tô dando nomes o quê? Hipotéticos. Não que isso Hipotéticos. seja apelido de pessoas Qualquer reais, porque não é. semelhança é mera coincidência. Em vez de falar fulano, cicrano, beltrano, Não, a gente usa eu as coisas mais- uso peruca, barriga e tique nervoso. Certo. Que acho que fica mais legal. Sim. Então, assim, eles ganham o primeiro carro. Quando chega na rabeira, tipo, Janase. O Janase acho Tem que uma tem um bicicleta. Fusca 73. E ele tem que ir empurrando. Isso. Então, assim, a frota não foi renovada de uma forma inteligente. Certo.
E se perdeu muito dinheiro com esses carros, né? Verdade seja dita. Sim, sim, sim. Porque tem carro ali que se você for passar adiante, você tem que pagar pra pessoa pegar o carro. Não é que nem na Câmara Federal, porque as pessoas acham que pensam, é que nem na Câmara Federal, no Senado, no Supremo, que se faz isso de uma forma racional. É a frota inteira negociada de uma vez só, não sei o quê. Não, Em aqui qualquer não lugar é. do mundo é assim. Não, aqui não. Às vezes troca 10 carros, porque... Aí eu lembro quando eu trabalhei lá, qual que era a discussão? Eles queriam mandar blindar todos os carros. Porque eles precisavam de carro. Até o Fusca do Gianazzi. Até o Fusca do Gianazzi Não anda. ia virar um imóvel. Se blindasse, não ia mais sair do lugar. Ia ser um anexo do gabinete. Ele, O arquivo. vamos despachar num Fusca. Mas essa que é a questão. Aí, na real, tem a questão de precisar ou não do carro oficial, que aí é outro debate. Sim. Mas você substituir isso por 4 conto por mês, 50 conto por ano, aí já é demais. Aí Tanto já que a ideia, nós do Novo entramos com uma emenda, justamente para quê? Tem uma verba de gabinete, todo deputado tem direito de R$33 mil, uns quebradinhos lá. A ideia é, quer alugar, não vou discutir a necessidade ou não, você tem deputado que mora muito longe, que muitas vezes você não tem acesso por ônibus, por avião, enfim. Põe na verba. Quero ver um deputado andar de ônibus. Não, enfim. Não, tem deputado que é dono de empresa de ônibus. Aí tudo bem. Ele anda sozinho, ele no leito, aquele que deita todo. Tudo bem. Depende, tem vários tipos de ônibus. Né? É. Tem ônibus municipal, ônibus... Você tipo aquele Ônibus de dupla Isso, sertaneja. esse é mau exemplo. Ônibus sertaneja Faz a também. foto do deputado assim, né? Ele é Edson Isso, Hudson, assim, exatamente, né? Aí é. anda. Ah, tá. Mas a questão é que, assim, esse tipo de deslocamento, às vezes, até a gente, você tá trabalhando, às vezes tem conexões no estado que não dá pra fazer de busão se você estiver trabalhando. Isso é verdade. Isso é verdade. Isso é verdade. Agora, substituir isso por 4 conto por mês não dá também. É muita coisa. É muita a gente grana. concorda que é muita grana. Isso dá um impacto de uns 5 milhões de reais a mais por ano. Por ano. 20 E- milhões numa O que a legislatura. gente entende é que é ter, ótimo, você tem uma verba. A você verba de gabinete já é bem cada generosa. mandato tem uma particularidade. Isso. Eu até agora não gastei nada de verba de gabinete. Não vou dizer pra você que todo deputado tem que abrir mão da verba de gabinete, porque cada um tem a sua região. Meu público está mais na capital. Sim. O tipo de serviço que eu presto como deputado é muito mais voltado a questões que eu não preciso também de tanto deslocamento. Então eu entendi, até o momento não teve nenhum tipo de gasto Certo. que eu achei que eu precisasse reembolsar. Mas é uma questão do meu perfil de público, do meu mandato e da minha atuação. Agora, você tem essa verba aí, eu acho alta, encaixa nela, né? Faz parte, se você tem um mandato, você mora muito longe, você precisa se deslocar mais, coloca ali na verba, eu acho que R$33 mil é Poxa. suficiente. Não, e aí até vai da necessidade de cada um. Tem um que vai gastar menos, o outro que vai gastar mais. Sim, Ele gasta sim. o que é necessário. Ué, Exatamente, acho muito mais racional. Presta pro colega? empresta o carro pro colega. Não é? Na li... Esses quem, fins de semana eu vou ficar em quem São Paulo. é líder tem 2 carros. Você tá de brincadeira. Anda metade em cada um. Ele em cada tem um. uma Tem um banda, carro da liderança. é uma banda em cada carro, porque tem o carro da liderança e tem o carro do gabinete, cada um com um motorista diferente. Poxa, eu só queria o carro da liderança. Porque ia chegar primeiro, é o líder. Liderança capitalização. Ah, esse é bom também. Já foi melhor. Não, mas é verdade, ele põe uma banda em cada carro, entendeu? A estrutura ele da- pode meio a meio, os 2 carros, Tem uns que um do lado dá, e do olha, outro. tem- Tem uns que precisam de 3 É. carros ali pra Pois carregar. é, tem uns pra língua só. Agora, o que as pessoas às vezes não entendem é que quando tem a liderança, né? Tem toda a mesma estrutura. Mas... Então, é mais até? Mas, porque, Diga, por a exemplo, o liderança, gabinete, depende do número de deputados. porque Depende do número da bancada. depende do número da bancada. A liderança do PT e do PSDB não dá mais isso, mas deu uma média de 70 e poucos funcionários já. Meu Deus. Que a gente via lá trabalhando, era 8. tipo no 8, né? 8 e dos 8 trabalhando, mesmo 4. E que sabia o que tá fazendo 2. Eu sabia que estava fazendo um que pedia demissão. Vou embora. Não aguento mais esse bando de louco. Mas, enfim, espero que você tenha sucesso aí nisso. Obrigado. É. Desse revogaço que todo mundo quer fazer lei, fica um mundo de lei perdida, a gente precisa de vez em quando dar uma... Exato, a Tem que ideia ser é essa, efetivas, quebrar né? essa lógica, É, né? coisas efetivas mesmo. Não se confunde mais o que é produtividade legislativa com apresentar projetos de lei. Nós já temos diversas leis, muitas leis inúteis, que mais atrapalham do que ajudam. Isso é um vício
do Brasil de acreditar que para resolver qualquer problema é só colocar uma lei lá. Isso não é verdade. A gente já viu, se fosse assim, o país seria uma maravilha, porque se você pegar o que está no ordenamento legal, você tem ali, todo mundo tem direito a tudo. E a gente sabe que na prática não é bem assim. Então, é fruto dessa cultura, eu quero acabar com essa cultura, então me proponho a ser um deputado diferente, quero ter orgulho de revogar leis inúteis e desnecessárias. Mas divulga pra gente rir antes. Por Podia favor. fazer um livro, As Leis Absurdas do Estado de São Paulo. Putz, vamos! Vamos. Deixa a gente cavocar o acervo. Olha, Ou tá tudo- você sabe que no Estado já foi feito um trabalho de revogação, acho que em 2007, se eu não me engano. Ah, Então, mas de lá então pra não cá é teve tão- tempo. Tem, Mas a sim. gente, Opa! a gente busca. Não faz mal. Não faz mal, A gente vocês faz um mandam refogado do refogado. Ó, revogado. vamos Esqueceram o combinar isso pombo aí. correio, esqueceram o pombo correio, Que mas... talvez o pombo- alguém tava vendo no Mano, mercado se aí. pombo correio Passou. você imagina o que não ficou. Devia estar assistindo o desenho do Muttley, né? Pegue o pombo, pera, isso ainda é útil. Deixa aí. Não vamos Essa mexer, ideia né? É que volta, né? Moda. Enfim. Pochete voltou? Por que não? É Pombo verdade. correio. Você não precisa Verdade, tanto pra pochete, levar. verdade. Como é que Não é? você vai levar celular em presídio? Então, pombo Como é que vai correio. levar droga em presídio agora que se tanto de político sendo preso? Vai levar um uísque? Como? Como? Põe uma garrafinha, tá aí o mercado. Aquelas filho. garrafinhas que vem no aeroporto. Põe, amarra no pombo, É. pumba pro deputado dentro do presídio. Pega um pedaço no trem, que não paga imposto. Pronto. É isso aí, Brasil. Enfim, Ricardo Melão, muito obrigada por Obrigado, ter vindo. Madalene. E boa sorte aí no revogaço.